Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 31, nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos estar conversando sobre algo que eu creio é extremadamente atual para tudo o que nós estamos vivendo como cristãos neste tempo, diante da humanidade. Nós falávamos sobre o texto de Lucas, capítulo 24, quando fala dos 2 discípulos de Jesus que saem da cidade de Jerusalém, caminham a uma aldeia chamada Emaús, que estaria como a 1 dia de distância caminhando, e eles vão conversando sobre os fatos que haviam acontecido naqueles últimos dias. Porém, antes que nós entremos especificamente no tema, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena reflexão sobre qual é a primeira impressão que nós temos quando nós sabemos de alguma pessoa. Quando nós temos alguma notícia sobre alguém, qual é a nossa primeira imagem que vem na nossa mente? Falando de Jesus, existe um pintor da época de 1941, ele fez um retrato, que é um retrato que hoje, falando em pinturas, folhinhas, calendários, santinhos, chaveiros, creio que já passa mais de 500 milhões de cópias. Se chama Warner Sallman, o pintor que fez esta pintura de Jesus. E talvez você já tenha visto esta pintura em alguma casa, ou até mesmo na sua própria sala de estar já esteve esta pintura.
E é algo que nós temos na nossa mente quando nós falamos Jesus. Creio que esta é a imagem que vem. Um homem com estilo totalmente europeu, com uma pele clara, com os olhos às vezes inclusive claros também, e uma expressão como olhando para algo e com uma expectativa sobre algo que está acontecendo, que vai vir. Em 2002, uma equipe de britânicos, estudiosos do Novo Testamento, se juntaram aos cientistas que estão em Jerusalém e com escavações. Eles tiveram acesso aos crânios e aos esqueletos dos que estavam aí enterrados em Jerusalém e sus ao redor de Jerusalém. E eles fizeram um estudo 3D destes crânios para chegarem a uma conclusão de como seria o porte médio de um homem que fosse daquela região no primeiro século, que estaria na época de Jesus. Como seria a imagem desta pessoa? E o que resultou foi isto. E esta é uma imagem muito distinta daquela que nós estávamos acostumados a ver como a representação de Jesus. E é sobre isto que nós estamos comentando. Às vezes, a primeira impressão, o que eu primeiro imagino sobre aquela pessoa é sobre uma ideia que já está concebida no meio ambiente onde eu estou, ou pelo que já me informaram, por algo que eu já vi, já pensei, e muitas vezes isto pode não ser a representação ou realmente o que significa aquela pessoa. Na minha casa, nós passávamos muitas vezes situações similares. A minha mãe sempre nos chama de meninas, nos dizia as meninas, como se fôssemos pequenininhas. E já éramos jovens, já tínhamos mais de 1,70 m e somos 4 irmãs. E de repente minha mãe dizia, as meninas já estão chegando. E de repente, quando nós chegávamos, eu várias vezes notei a expressão das pessoas quando nos olhavam, como dizendo, elas são as meninas, porque éramos muito diferente daquilo que seguramente essa pessoa havia pensado sobre o que é uma menina. Uma menina é uma pessoa pequenininha e que é uma criança, e de repente chegávamos jovens, altas, com uma aparência seguramente muito diferente do que eles haviam pensado. Isto é o que eu creio que nós precisamos entender sobre o evento que nós estamos estudando, que são estes 2 discípulos indo desde Jerusalém para Emaús, conversando sobre os fatos que haviam ocorrido em Jerusalém, porém, com a impressão que eles levavam na sua mente, no seu coração, e que eles expressaram. Versículo 21 fala sobre o que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus redimisse a Israel da escravidão e do opróbrio que eles estavam passando por estarem debaixo de um governo romano. Da mesma forma, nós podemos estar indo à igreja, sermos cristãs, lermos a Bíblia, porém estarmos cegos a realmente conhecermos quem é Jesus, qual a sua forma de atuar, como ele atua, como ele procede para resolver os problemas que nós queremos ver resolvidos nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho e todo o nosso entorno. Este estudo nos vai ajudar a entender talvez algumas coisas que possam estar acontecendo com a nossa atitude em relação a Jesus também. Por isso é importante que nós passemos a entender qual era o ponto de vista dos discípulos. Primeiramente, estes 2 discípulos eram discípulos que eram do grupo mais amplo, não dos 12 dos apóstolos, senão eram destes outros discípulos que também seguiam a Jesus. Cleopas era o tio de Jesus. Ele era casado com a irmã de Maria, então ele era, portanto, o tio de Jesus, e 2 filhos dele, muito conhecidos, estavam também como, neste tempo, inclusive, se relacionavam como irmãos, porém eram
primos e estavam acompanhando o ministério de Jesus. Então, este homem, que diz aí, coloca o nome dele, porém o outro não é dado o nome, mas estavam estes dois indo desde Jerusalém para Emaús. Necessitamos entender este contexto. O que acontecia em Jerusalém neste momento? Acontecia algo que era a festa mais importante, religiosa e política, a festa da Páscoa. Uma das 3 festas, que está Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que é pedido a que todos os judeus venham a Jerusalém e sacrificassem no templo e participassem desta festa para o Senhor. Então, eles seguramente não estavam aí só os discípulos, a cidade toda estava cheia de judeus de todos os lugares que haviam concorrido, estavam agora em Jerusalém celebrando esta festa. Aquele final de semana havia sido celebrada a festa da Páscoa. E se você observa no versículo 16, eles dizem sobre Jesus redimir a Israel. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que no coração deles existia esta certeza de que Jesus seria o que redimiria Israel. O que significa redimir? Resgatar. Quando você fala nos dias de hoje, nós temos os bônus, os cupons que dão aí para que você resgate, para ter um desconto, um frete grátis, ou muitas vezes quando falamos em resgate, um acidente que houve e mergulhadores puderam resgatar do mar, ou que foi resgatado de uma montanha que caiu, um carro, um ônibus, alguma coisa, e se fala de algo que é salvar, tirar a pessoa de um estado onde ela se encontra sem condições de poder resolver o seu problema e alguém chega e resgata ela daquela situação. E por isso nós necessitamos entender e ir ao primeiro texto da Bíblia que fala sobre esta realidade. Quando ele fala sobre redimir, sobre a redenção em Israel. E aqui nós vamos então no capítulo 6, em Êxodo, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, diz: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Aleluia! Então aqui estava claríssimo qual seria a atitude de Deus com relação a este povo que estava escravo no Egito, e agora Deus diz isto a Moisés, para que Moisés vá até o faraó e que diga isto ao faraó e ao povo, que ele faria o resgate deles, os tiraria daquela pesada escravidão, daquele jugo, debaixo desta mão opressora que estava causando toda esta angústia e este gemido diante de Deus pelas suas vidas. E o que aconteceu? Hoje, todos sabemos, Moisés foi um instrumento de Deus para produzir a libertação do povo hebreu do Egito. Este texto mostra claramente o sentido desta palavra. Quando Deus, através de Moisés, manda esta mensagem ao povo hebreu que estava escravo no Egito, e ele diz: eu vou resgatar vocês, vou tirar vocês de debaixo destas pesadas cargas, de debaixo desta opressão, desta vida de escravidão, e vou fazer de vocês o meu povo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão
livres, ele dá a definição exata do que significaria a partir dali para o povo hebreu, que é agora o povo judeu, o que significava ser redimido, ser resgatado. Esta era a esperança que os judeus tinham cada vez que Jesus falava: eu sou o Filho de Deus, eu vim para estabelecer o reino de Deus nesta terra. Eu vim para libertar vocês, para tirar vocês do pecado e levar vocês para uma vida de santidade. O que Jesus estava explicando? Algo que eles já sabiam e que eles entendiam, que Deus tinha o poder para destruir impérios, para fazer com que nações poderosas, com exércitos grandes, bem equipados, fossem exterminados e o seu povo seria livrado. Esta era a esperança que estava no coração destes dois homens. Porém, eles vinham pelo caminho falando um com o outro sobre os eventos que haviam acontecido. Por quê? Porque, em verdade, e observem, eles haviam celebrado a Páscoa, e a Páscoa era exatamente a festa que celebrava o cumprimento desta promessa de Êxodo, quando dizia que eles seriam resgatados. E eles foram resgatados. Eles foram livrados daquele faraó e de estarem num país sendo escravos, pisando barro, fazendo tijolos para que eles possam fazer suas construções. Agora eles eram e seriam um povo livre para entrar em uma terra rica que manava leite e mel. E eles sim conseguiram isto. Hoje eles estavam vivendo em uma nação em que eles tinham uma cidade, tinham um templo, tinham tudo estabelecido conforme o que Deus havia prometido desde aquela época de Moisés. Então, quando chega Jesus, a mente deles era: Jesus vai fazer o mesmo que Moisés fez com o faraó. Quem era o faraó para eles? Estava o César em Roma. A opressão, o país que era Egito naquele tempo, agora era Roma que estava oprimindo a eles. Quem era o líder, o faraó? Agora era o César, e seu representante em Jerusalém era Pilatos. E eles estavam debaixo desta opressão, pagando impostos, estando em sua própria nação, sendo escravos de uma nação que agora era a que detinha o poder sobre a sua nação deles. Estavam debaixo deste comando governamental, as finanças, tudo era reportado e era Roma, era os romanos quem dominava. Então os judeus esperavam que Jesus chegasse e matasse ao César, ao Pilatos, e destruísse toda esta opressão e esta manipulação e toda este domínio desta nação estrangeira sobre eles. E qual é a surpresa que eles levam? De que Jesus termina sendo morto, aunque foi entregue pelos sacerdotes, os mesmos governantes judeus. Agora os romanos matam e crucificam e matam a Jesus. E há um detalhe aqui que é muito importante. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito e, na verdade, são, às vezes, detalhes que são colocados, porque a Bíblia não é uma Bíblia, disse João, que se fosse escrever tudo que foi feito, não haveria livros suficientes para escrever e nem lugar para armazenar todos estes livros. Então, a Bíblia é como um resumo de toda a história. Por isso, cada detalhe que está colocado é importante. E existe aí um detalhe neste texto. Ele diz que estes dois homens saíam de Jerusalém caminho a uma aldeia por nome Emaús. Que era Emaús? Onde era isto? Que significado teria dizer naquele tempo que eles estavam indo para Emaús? Existem coisas que passam em algum momento na história que durante aquele período
quando as pessoas sabem daquelas cidades, elas sabem que houve um evento que associa a uma guerra, associa a um livramento de um povo. Então, naquele contexto, naquele momento, as pessoas sabem: tal nação ganhou a guerra contra tal nação nesta cidade. E aqui, quando ele falava isto para os judeus, reportava a eles ao momento da Batalha dos Macabeus. Se você já assistiu o vídeo sobre a festa do Hanukkah, e se não assistiu, aconselho a que você vá no canal e possa assistir. Aí nós explicamos que os Macabeus eram sacerdotes levitas judeus que guerrearam contra o exército sírio anterior aos romanos. Estavam aí nesta região, os que estavam dominando eram os sírios. 2 séculos anteriores, no século 2 antes de Cristo, eles estavam como dominadores da Judéia, e eles oprimiam a este povo e haviam obrigado aos sacerdotes judeus a sacrificarem porcos no templo. E um sacerdote, Matatias, se levanta e mata a este general, a este oficial do exército, e se levantam em rebelião e matam estes soldados e fogem, e eles começam uma rebelião que termina na conquista novamente de dominar e serem eles os que governariam a Judéia novamente. Esta família, os Macabeus, eram os que estavam nesta cidade. Emaús era como fosse um centro político e militar, e aí eles estavam como o lugar onde eles venceram esta guerra. Ou seja, se nós juntamos estes fatos, eles vinham de haver celebrado a Páscoa, que fazia memória da vitória que houve do povo hebreu contra todo um exército egípcio, e que conseguiram sair do Egito debaixo de uma mão poderosa, Deus livrando eles com pragas e fazendo com que o mar se abrisse, depois tragasse a todo aquele exército, e eles foram livres, conquistaram a terra que Deus disse que era deles. Agora tinham a sua nação e tinham sua cidade, aí Jerusalém, sua capital, seu templo para oferecer os sacrifícios a Deus. E agora eles já tinham, proximamente deste tempo em que Jesus nasceu, como 2 séculos, 150, 160 anos antes do nascimento de Jesus, nesta cidade havia acontecido uma batalha onde sacerdotes venceram ao exército preparado e com armamentos. Estes milagres mostravam que Deus tinha poder para poder livrá-los uma terceira vez. Então, estes discípulos tinham no coração deles e na mente deles estes eventos. Estes eram os referenciais para eles. Quando nós falamos em redenção, em ser livres e redimidos, eles associavam a um milagre onde o governador seria destruído, esta nação opressora seria também exterminada, e eles reconquistariam o governo e estariam como proprietários das suas terras, da sua nação, e podendo ser livres para governar, servir a Deus e prestar culto como eles sempre foram indicados, orientados pela Torá, pela palavra. Mas, e aí, como dizíamos, eles vinham de celebrar esta festa, mas estavam indo justamente para a cidade onde havia acontecido outro milagre deste, onde Deus, de uma forma sobrenatural, utilizando homens sacerdotes, levitas, conseguiram conquistar e ganhar uma guerra contra soldados. Então, não há um registro de que Cleófas possa ser parente dos Macabeus. Porém, é muito provável que ele conhecia os parentes dos que foram participantes da guerra neste então, porque seguramente seguiam habitando aí nesta região parentes daqueles que naquele tempo, há 2 séculos atrás, haviam passado pela guerra.
e participado e ganhado a guerra. Então estes homens, eles estavam dentro deste contexto, crendo que Jesus faria esta mesma obra. Podem entender por que no versículo 16 do capítulo 24 de Lucas diz que eles iam pelo caminho conversando sobre estas coisas e o próprio Jesus está ao lado deles, caminhando com eles. E diz o texto, Lucas capítulo 24, versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O que estava dizendo este texto? Estava Jesus caminhando ao lado deles, porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. E começa todo um diálogo que parece até uma ironia, porque é Jesus quem pergunta: sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês estão caminhando? O que é que preocupa vocês? E eles param tristes e olham a ele e dizem: mas você é o único que não soube dos eventos que passaram na cidade nestes últimos dias em Jerusalém? E Jesus não somente sabia quais eram os eventos, ele era o evento que havia passado. Mas Jesus pergunta: quais? E então eles começam e eles descrevem Jesus para o próprio Jesus. E quando terminam de descrever isto, eles dizem no versículo 21, ora, e aqui eles estão, este é o centro de tudo isto, eles falam a verdade do que ia no coração e na mente deles. Versículo 21 do capítulo 24 de Lucas diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Então, quando eles falam esta frase, na verdade eles estão dizendo que Jesus não pôde cumprir com a expectativa que eles tinham sobre a promessa que ele havia dito, porque eles, na mente deles, tinham os eventos do Êxodo com Moisés e agora também o que havia acontecido fazia pouco com os Macabeus e o exército sírio-grego. Então, considerando esta pré-concepção que eles tinham do que significava a redenção e ser redimidos, eles entenderam que Jesus não havia cumprido com o que ele havia prometido. E eles saem daquela cidade de Jerusalém, desanimados, conversando um com o outro, me imagino, sobre o que teriam que enfrentar agora voltando para a sua cidade, uma cidade que sim, era conhecida como um lugar de vitória, um lugar onde Deus se manifesta, faz milagres, podem fazer maravilhas no meio do seu povo. E agora eles tinham que voltar e dizer: infelizmente nos equivocamos, não era o que nós pensávamos, este homem em verdade não pôde cumprir com o que ele disse que faria, e nós, pelo menos através dele, não será a redenção de Israel, todavia. E é nesta situação que Jesus interfere, para poder fazer mudar o entendimento destes homens, para que eles pudessem compreender que o que eles haviam entendido sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o que ele fez por Israel, não era o que realmente ele havia ensinado. Considere que mesmo Jesus anunciou por muitas vezes que era necessário que ele morresse e que ele fosse entregue, mas que ele ressuscitaria. Esta é a grande mensagem que nós temos que analisar a partir daqui. Não sei qual é a sua percepção deste momento, mas entendendo um pouco mais este contexto, eu creio que podemos ter mais empatia por estes dois homens.
Não sei você, mas eu creio que eu pensaria da mesma forma. A minha expectativa teria sido de um evento milagroso, onde Jesus, de uma forma milagrosa, venceria os romanos, destituiria Pilatos e a César do governo em Judéia e retomaria isto para os judeus. Porém, houve um pequeno falho no entendimento deles ao serem discipulados e no momento em que Jesus caminhava com eles durante estes anos do seu ministério. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao 35, nós temos a resposta. Como explicávamos sobre a imagem daquele pintor para o que foi descoberto pelos cientistas e pelos estudiosos, sobre como seria a aparência física de Jesus, que, entendam, em nenhum momento nós queremos dizer que Jesus seja com um traço europeu ou que seja mais para o negro. Não é esta a intenção de definirmos como era fisicamente Jesus. Porém que sim, pode que nós estivéssemos com uma visão muito diferente, até mesmo da aparência física que teria Jesus, é possível. Aqui nós vamos encontrar agora algo sobre o caráter de Jesus, sobre como Jesus cumpriria a sua promessa de redenção total, completa, final para Israel. Porque entendemos que todas estas batalhas que foram ganhas de forma sobrenatural pelo povo israelita durante todos estes séculos anteriores a Jesus, foram uma pequena amostra do que realmente Jesus estaria fazendo. Lucas capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 35 nos diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Oh, aleluia! Aqui nós chegamos a entender que Jesus estava trazendo para eles uma revelação completa da sua obra através dele mesmo. Entendamos que em Êxodo se utilizou um cordeiro como exemplo para que fosse morto, comeram aquela carne, para com isto representar que eles estavam sendo tirados desta escravidão. Agora, Jesus, em verdade, já havia explicado a todas as pessoas que estavam caminhando com ele durante esse tempo do seu ministério,
que a forma de vencer ao inimigo é vencendo o mal pelo bem, amando quando há ódio, emprestando quando não existe nenhuma possibilidade de receber de volta, orando quando falam mal, quando caluniam. E qual não foi o cristão que, de alguma forma, durante a sua vida, ao fazer o que Deus pediu que ele fizesse, foi dado como um perdedor, como uma pessoa que fracassou, que não pôde fazer aquilo para o qual ele foi chamado? Jesus agora era julgado por estes dois homens como alguém que não tinha a condição de vencer ao mal que estava sobre Israel. E Jesus então começa a explicar a estes homens tudo o que tinha sido falado dele, desde antigamente pelos profetas, e que ele mesmo depois lembrou eles sobre isto e fez eles entenderem que ele deveria sim padecer, passar por tudo que passou, porém ressuscitaria. Então Jesus faz lembrança de todas estas profecias que estavam ditas desde a antiguidade, para que eles pudessem lembrar disto. E seguramente naquele momento eles começam realmente a refletir sobre tudo o que havia passado. Mas existia agora esta notícia de que Jesus ressuscitou, aunque eles não tivessem visto com os seus olhos, mas já estava a notícia de que sim, Jesus havia ressuscitado. E o interessante, quando eles chegam naquela cidade, Jesus faz como se fosse seguir a viagem, e eles são os que dizem a Jesus que, por favor, não siga, porque já estava escurecendo, e que ele então ficasse, depois então seguisse. E quando eles entram e se sentam à mesa, e que Jesus pega o pão e que ele agradece, eles então abrem os olhos deles para reconhecerem que o que estava com eles era o próprio Jesus ressuscitado. E Jesus desaparece. Esta é a esperança que todo cristão deverá ter. Se realmente Jesus não ressuscitou, seria em vão tudo que nós temos nos esforçado, o amar ao inimigo, o dar para aquele que não nos vai devolver, o deixar com que nos maltratem, nos caluniem, nos falem coisas que não são verdadeiras, mas ainda assim seguirmos amando, orando e confiando na obra de Deus para estas vidas. Se não fosse que tivéssemos esta certeza da ressurreição de Jesus, porque ele não seguiu morto. Sim, os romanos executaram a sentença de morte, a crucificação de Jesus, mas Jesus não permaneceu no túmulo. Ele venceu a morte e venceu o mal com o bem, o que não significa que não virá o julgamento do mal. Chegará este dia. Porém, este é o tempo da misericórdia de Deus, para que, assim como estes discípulos puderam abrir os seus olhos, nós também possamos abrir os nossos olhos. E você? Qual era a sua interpretação, o seu sentimento quando você pensava na morte de Jesus na cruz? Um sentimento de vitória ou um sentimento de derrota? Estes homens viam a morte de Jesus na cruz como uma derrota. O final, não foi possível redimir Israel. E Jesus mostrava que a morte na cruz era a maior vitória que uma pessoa pudesse conquistar para redimir a Israel. E não somente morrer, ele estava entregando a ele mesmo no lugar daquele cordeiro. Aquele cordeiro que antes era uma representação, agora é o seu próprio corpo. E quando ele entrega o pão, é que se abrem os olhos deles, porque ele havia praticado a ceia antes da morte dele com os discípulos. No vídeo,
No próximo vídeo nós estaremos entendendo o final desta história e compreendendo por que a morte de Cristo na cruz não foi a derrota, senão a maior vitória que alguém pode conquistar, é receber o privilégio de receber a condição de ser revestido com esta obra que ele fez através da cruz, da sua própria morte, do seu sacrifício a favor de todos nós. Porém, ele não ficou lá. Ele não ficou no túmulo. E sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém.